Os 7 medos mais comuns do investidor de fundos imobiliários. Eu costumo dizer que a gente sempre tem medo do desconhecido. Então tudo aquilo que eu domino, que eu conheço, naturalmente o medo vai embora. E eu listei aqui para a gente trabalhar nesse vídeo 7 medos que são muito comuns, principalmente no investidor de fundos imobiliários que está iniciando. E eu digo que provavelmente você tem esses medos porque você não conhece. A partir do momento que você conhecer ou a partir do momento que você terminar de assistir esse vídeo, provavelmente seus medos irão embora. Então fique comigo nesse vídeo para ver quais são esses medos. Fim de mês é sempre a mesma história para todo mundo, né? Seu amigo chama você para tomar uma gelada e você tem que vir com aquela desculpinha. Pô, cara, não vai dar, não recebi ainda, já acabou o dinheiro. Putz, cara, isso é coisa de brasileiro, sabe por quê? Porque o brasileiro, ele nunca teve a oportunidade de saber o que é liberdade financeira. E é isso que eu estou ensinando para as pessoas e eu vou ensinar em uma aula 100% online gratuita que vai acontecer do dia 27 de janeiro até o dia 3 de fevereiro. Se você quer alcançar a sua liberdade financeira e não ter que ficar dando essa desculpinha todos os meses, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para você se cadastrar e garantir a sua vaga nesses 7 dias de aulas. Clica aqui, se cadastra e espero você lá. Fala galera, meu nome é Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. Siga-me também em outras redes sociais, vou deixar o link aqui, ó, Instagram, Leandro 500 Pratas. O objetivo do canal 500 Pratas é te tornar um investidor acima da média, é te ajudar a criar uma carteira para que você viva de renda lá no futuro. Então se esse é um assunto do seu interesse, já vai deixando seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você conhece que tem medo de investir em fundos imobiliários. Então vamos lá falar dos 7 medos que eu listei aqui, que não são medos que surgiu da minha cabeça aqui, são medos que eu vejo as pessoas comentando o tempo todo e essas perguntas se repetem. Eu vejo nos comentários aqui do YouTube, eu vejo nos comentários lá do Instagram, pessoas me chamam no privado, sempre com esses medos que eu vou tratar aqui. Então vamos logo começar. O primeiro medo que eu trago para vocês é o medo do yield baixo. Veja bem, a gente está num momento em que os fundos imobiliários eles sofreram uma valorização nas cotas e tudo isso fez com que o yield dos fundos imobiliários eles diminuíssem um pouco. Mas o que eu costumo dizer é assim, ó, por que você está insatisfeito com um yield de 0,4, 0,5? Porque no passado o yield dos fundos imobiliários estava ali na casa de 0,8, 0,9, 1% ao mês a gente tinha. O que quer dizer um yield de 1% ao mês? Quer dizer que se você tem 100 mil reais investido em um fundo imobiliário, você ganha R$1.000 por mês de proventos. Isso é bom demais. E aí tem gente reclamando que agora está 0,5, 0,4. E eu peço que vocês comparem com o investimento em imóvel físico. Porque, por exemplo, a média no Brasil é 0,3, 0,4% o rendimento de um imóvel físico. Então, se você tem lá um apartamento de 200 mil reais, 2 vezes 3, 6, dá 600. Então, você vai ganhar 600 reais por mês do inquilino. Um apartamento de 400 mil reais, o dono lá ele consegue alugar esse apartamento por 4 vezes 3, 12, ou 4 vezes 4, 16, e 1.200 a 1.400 reais por mês. Isso ele ainda vai ter despesa com imobiliária para cuidar desse inquilino, vai ter que pagar imposto de renda sobre esse lucro, ou seja, no final das contas, dificilmente ele vai conseguir mais que 0,3% ao mês no imóvel físico. Então, quando a gente tem um fundo imobiliário de qualidade, bem diversificado, que paga 0,4, 0,5 por mês, você não deveria reclamar porque a gente está falando de imóveis e quando a gente fala de imóveis físicos, o rendimento é ainda mais baixo. Tem mais burocracia, se incomoda um monte, o risco aumenta porque não existe uma diversificação, você tem apenas um imóvel e ainda assim o rendimento é mais baixo. Logo, não tem por que você ter medo de yield baixo quando a gente investe em fundos imobiliários. Segundo ponto, PVP muito alto. PVP é o preço dividido pelo valor patrimonial desse fundo. As pessoas dizem assim, Leandro, como que eu vou investir em um fundo que está negociando a 1,5 vezes o seu valor patrimonial? O indicador PVP está lá 1,5 vezes. Eu estou pagando 50% acima do que esse imóvel vale. Bom, gente, olha só, em nenhum tipo de investimentos a gente investe somente por um indicador. O PVP é um indicador.
E no mercado, o que existe é uma relação de risco e retorno. Então, se tem um fundo imobiliário que ele está sendo negociado lá a 1,5 vezes seu valor patrimonial, significa que ele tem uma diversificação, uma qualidade, um fluxo de rendimentos, uma segurança que vai passar para o investidor, que está acima daquele fundo imobiliário que trabalha de repente com 1 vezes o valor patrimonial ou 0,8 vezes o valor patrimonial. Ou seja, é uma relação de risco-retorno. E outra coisa que tem que ser levada em consideração, quanto tempo faz que foi feita a última avaliação desse imóvel? Porque não é feito a cada mês a avaliação dos imóveis. De repente é feito uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos. E quando foi feita a última vez, deve estar defasado. De repente foi feita uma análise lá, chegamos à conclusão que o valor patrimonial desse fundo imobiliário aqui, juntando todos os imóveis, era R$1 bilhão. Só que aí passou-se já 2 anos, o valor dos imóveis vão aumentando, a gente está entrando num ciclo aí de alta dos imóveis, de repente já não é mais 1 bilhão, é 1 bilhão e 200 milhões o valor dos imóveis agora. Só que lá está registrado ainda como 1 bilhão. Então veja que nesse caso, se você paga 1,2 o indicador PVP, você está pagando o preço correto para quando for feita a nova avaliação. Ou seja, tudo isso tem que levar em consideração e de fato não é um indicador que você deve levar como fator definitivo na sua análise, tá? O PVP. Então perca o medo de investir em fundos imobiliários que tem o PVP acima de 1, porque isso não faz muito sentido. Bom, o terceiro medo que eu listei aqui para vocês é a distância em relação ao seu preço médio. Quem começou a investir em fundos imobiliários aí no último ano, nos últimos 2 anos, a gente estava com uma taxa de juros mais alta, então quando a taxa de juros cai, é normal que a cotação dos fundos imobiliários suba para diminuir o prêmio de risco. Eu já tenho um vídeo aqui explicando sobre o prêmio de risco, vou deixar no card aqui em algum lugar, no link da descrição também. Então, como a taxa de juros foi baixando, a cotação foi subindo. E tem gente que está com realmente o preço médio muito longe. O cara começou a investir em fundo imobiliário, de repente o preço médio dele está em 80 e hoje a cota está em 140. Então ele tem medo de aportar nesse fundo, por quê? Porque ele sabe que de 80 para 140 existe uma grande distância e ele vai acabar subindo muito o preço médio dele. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, gente, grave uma coisa, ativos de qualidade é inevitável que você suba o preço médio ao longo do prazo. Porque se você investir em um fundo imobiliário de qualidade, os imóveis estão bem localizados, está numa região em expansão, é natural que o valor desses imóveis vá subir ao longo dos anos. E é para isso que você tem que torcer, que suba mesmo, que se valorize cada vez os imóveis, que o rendimento que os inquilinos pagam para esse fundo, que ele suba cada vez mais. E com isso é inevitável que você continue aportando cada vez mais caro. Isso em fundos imobiliários, em empresas também, eu digo que é a mesma coisa, uma empresa de qualidade, ela vai acumulando lucro e ela vai tendo cada vez mais valor, então é natural que você vá pagando cada vez mais caro. É óbvio que quando cai o preço, a gente fica contente, a gente baixa o preço médio, a gente compra mais barato, mas é inevitável que ativos de qualidade subam o preço no longo prazo. Então não faz sentido você ter medo de subir preço médio. Tem gente que, eu comecei a comprar esse aqui, eu tô com preço médio a 80, ele já tá 140, esse eu não compro mais, vou procurar outro. Só que de repente esse que está em 140 ainda é um dos melhores fundos imobiliários. Não é porque o preço dele subiu que ele deixou de ser o melhor. E aí você vai deixar de aportar nele, só por medinho de subir o preço médio e vai pegar um outro que está aqui no lado que não é tão bom quanto aquele que você já tem uma baita valorização. Então perca esse medo de subir preço médio aí dos fundos imobiliários. Um quarto ponto que eu listo aqui para vocês é uma possível correção. O pessoal fica olhando assim, mas já subiu, é o mesmo exemplo que eu estava trazendo aqui, né? Bom, tá com 80 de preço médio, agora já está em 140. Tá muito esticado. Agora existe uma grande possibilidade de correção. Então olha só, esse é um outro medo que não faz sentido, por quê? Primeiro, duas coisas, se corrigir, qual o problema nisso? Você não está acumulando para vender, você está acumulando fundos imobiliários para geração de renda. Então isso vem justamente para complementar aquilo que eu falei no medo anterior. Se existir uma correção, você tem a oportunidade de adquirir mais cotas sem se distanciar muito do seu preço médio. Se essa correção não vier, dane-se, continue comprando. Agora, se essa correção vier, melhor ainda. Então não tem por que ter medo da correção. Você pode até torcer para que a correção de fato exista, porque o preço vai cair, você vai conseguir comprar mais cotas a um preço melhor e assim ter um maior fluxo de rendimento de proventos entrando todos os meses.
E um segundo ponto que não faz sentido você ter medo da correção é que você não pode ficar olhando somente para o passado. Então, de fato, quem olha o gráfico passado por todo o cenário econômico que a gente vive, correção em taxa de juros, a gente viu que os fundos imobiliários ele subiu muito. Qualquer gráfico de fundo imobiliário que você for olhar, você vai ver que ele subiu demais. Então, tem aquela lógica, né? Pelo gráfico, tudo que sobe muito, um dia corrige. Só que veja bem, a gente precisa olhar, esquece rendimento passado, esquece. Você precisa olhar daqui para frente. Beleza, não é porque subiu muito que ele vai corrigir. Ele vai corrigir se as perspectivas daqui para frente, para a valorização dos imóveis, para o setor imobiliário, se as perspectivas não forem boas. Aí ele vai corrigir, e não porque o gráfico passado mostra que ele subiu demais. Esqueça o passado, foque no futuro. Então, se o ciclo imobiliário não permitir essa folga e ele continuar a todo vapor, não vai existir correção, tá? Ele vai continuar subindo a todo vapor. E você não pode ficar esperando essa queda, porque de repente você está com 140, o preço hoje está 140, você pensa, não, tá caro, eu vou esperar a correção, a 120 eu aporto. Daqui a pouco tem 200 e você ficou chupando o dedo. Então você tem que ir aportando, tira o pé do acelerador, mas continua aportando. E se existir a correção, não tem por que se assustar, a gente aproveita e baixa preço médio. Então veja que não faz sentido nenhum ter medo da possível correção dos fundos imobiliários. Um quinto ponto que o pessoal tem morrido de medo aí, né, é a questão da tributação. Medo de tributar os dividendos dos fundos imobiliários. Olha só, pessoal, de fato, se existir uma tributação, a gente vai ter aí uma correção no preço. Por quê? Porque imagine, hoje você tem lá os 100 mil reais em um fundo que paga 0,5% ao mês. Então você recebe 500 reais todos os meses, né? Existindo essa tributação aí de 15%, provavelmente seria, né? Você, desses 500 reais aí, você vai ter que entregar lá, vai dar 75 reais de imposto, né? Então o seu rendimento cairia para 425 reais. Bom, agora a gente está falando de um yield de 0,4%. Só que aí o que pode acontecer? A cota cai mais uma vez e quando a cota cai, o yield sobe, corrige e volta para 0,5%. Então quem já tem um grande patrimônio em fundos imobiliários, de fato, num curto espaço de tempo ali, vai ter uma desvalorização no seu patrimônio. Só que não vai ser nada absurdo e no longo prazo isso acaba se ajustando, você consegue comprar cotas mais barato novamente e continua acumulando patrimônio, pronto, o yield volta ao normal, nada muda. Então o que pode acontecer é um ajuste do mercado caso essa tributação venha. Logo, eu não vejo por que ter muito medo. É claro que é bom, não é legal, porque hoje é um benefício que nós temos a isenção, mas não quer dizer que quando essa isenção deixar de existir, esse mercado vai acabar. Não vai acabar e pronto. Simplesmente vai sofrer um ajuste e volta tudo ao normal daqui 1, 2 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo seja necessário para normalizar, mas volta tudo normal e nada muda com a classe. O sexto medo que as pessoas têm de fundos imobiliários é perder dinheiro. Tudo relacionado com aquilo que eu já falei. Olham o gráfico, subiu demais. Bom, se subiu demais, tudo que sobe muito, cai. Então eu não vou entrar nesse negócio porque eu estou com medo de perder dinheiro. E o que eu digo é assim, galera, você só tem uma forma de perder dinheiro na bolsa de valores. Compra um ativo que está na alta e vende que está na baixa. Olha só, compra e vende. Se você compra um ativo que está na alta com o objetivo de ser sócio daquilo ali ou de ser um dos donos daqueles imóveis ali e você não tem o objetivo de vender, você não vai perder. Porque imagine você pagou 150, a cota caiu para 100. Beleza, caiu para 100. Sofreu uma desvalorização, mas você perdeu o quê? Você não perdeu nada, você comprou imóveis de um fundo imobiliário e você continua sendo dono daquilo ali. Você não perdeu nada. Você vai perder se você vender a 100. Então, se você está entrando sem o objetivo de vender, não há por que temer a perda. Porque você não vai vender e quando chegar em 100 você vai comprar mais, se chegar em 90 você vai comprar mais e você vai continuar comprando. Gente, é um imóvel, enquanto existir demanda por imóveis, inquilinos por imóveis, as pernas vão oscilando, uma hora de alta, outra de baixa, de novo de alta, depois de baixa e assim vai. O que pode acontecer então é entrar numa perna de baixa e você vai baixando o preço médio, uma hora volta a subir e quando voltar a subir, pronto, você não perdeu nada se você não vender. Então não há por que temer a perda caso você não tenha interesse em vender. E um sétimo ponto para a gente fechar aqui é justamente o medo da rentabilidade. As pessoas dizem assim, eu não vou investir em fundo imobiliário nesse patamar porque a chance de eu continuar tendo uma valorização, de eu continuar tendo uma rentabilidade aí,
ela é muito pequena. E eu digo que esse talvez seja um dos maiores erros, porque os fundos imobiliários, eles não foram feitos para você obter rentabilidade, e sim renda. Qual a diferença de renda e rentabilidade? Renda são os proventos que o fundo imobiliário vai te pagar todos os meses, vindo do dinheiro que ele arrecada lá dos inquilinos que estão naqueles imóveis. Isso é uma renda, renda passiva, entrando todos os meses. Rentabilidade é ganho de capital. Então você pagou 100, chegou em 150, você teve R$50 de rentabilidade, 50% de rentabilidade. Os fundos imobiliários não foram feitos para ter rentabilidade. É uma ferramenta para você acumular patrimônio para viver de renda e não de rentabilidade. A rentabilidade, vamos dizer assim, que é um bônus extra que você consegue nos fundos imobiliários. Então, o que você tem que avaliar é a renda que esse fundo te entrega hoje e não só hoje, a renda que ele vai te entregar no futuro. Porque olhar só hoje também é errado. De repente você pega um yield lá de 0,4 e você pensa, a renda está muito baixa. Mas qual a previsão para daqui para frente? Com a nova ciclo imobiliário aquecendo aí, de repente a gente vai ter uma correção no valor dos aluguéis e se esse preço da cota hoje não subir, esse 0,4% de yield se transforma em 0,5, 0,6, 0,7 no longo prazo. Então você precisa investir olhando no futuro, mas foque nisso, foque na renda e não na rentabilidade, porque é para isso que os fundos imobiliários foram feitos. Bom, galera, é isso. Então eu espero que você tenha aí entendido os 7 principais medos que eu enxergo que as pessoas têm nos fundos imobiliários. Se você tinha um desses medos, deixe aí nos comentários qual era o seu medo e também deixe aí nos comentários se agora você deixou de ter esse medo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todas aquelas pessoas que você sabe que estão com medo de investir em fundos imobiliários. Meu nome é Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. Até o próximo vídeo. Fui!